Igreja de Cristo, graça e paz, Ele vive e reina para todos sempre. Ele é nosso único, suficiente Salvador, que nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou, perdoando todos os nossos pecados, uma vez por todas e para sempre. Creia, igreja, pois está escrito, Hebreus 10:14, que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Aí nós cremos que em Cristo, salvos uma vez, somos salvos para sempre. Creia, igreja de Cristo. Quero aqui, pela sua misericórdia e graça, seu príncipe, sempre o anunciando, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo. É tempo de reforma. E Deus está operando no meio da sua igreja uma restauração da sã doutrina de Cristo, a restauração da fé dos teus eleitos. E estamos falando esta semana já aqui, chegando aqui, eu creio hoje, a respeito deste tema, a respeito da igreja remanescente que não dá lugar a Satanás. Nossa base para falar a respeito deste assunto com as nossas mentes cativas à obediência de Cristo está em Efésios, capítulo 4, 27, que diz, não deis lugar a Satanás ou ao diabo. A igreja remanescente é uma igreja que vive com discernimento. E esta não dá lugar a Satanás porque ela não se mete aonde não foi enviada por Cristo. Ao passo que a outra igreja, parte apóstata, esta não só dá lugar a Satanás, como ela vai a lugares que Cristo não mandou. E ainda diz que está ali em nome de Deus, em nome do Evangelho, em nome de Cristo. E aí esta dá lugar a Satanás. E Satanás, ele age de forma legal. Usar esta expressão, Satanás tem uma área de atuação como acusador, que é uma área que ele age na legalidade desta área. Ele é um acusador, como está escrito, ele, antes da cruz de Cristo, ele subia aos céus e ele ia diante de Deus acusar os perversos. Não, ia acusar os filhos de Deus. Lá em Jó, no capítulo 1, versículos 6 a 10, afirma que Deus faz esta pergunta a Satanás. Onde estava Satanás? De onde vens? E ele responde, eu venho da praia, estava tomando água de coco, mas não me pergunte nada não, que eu não sei de nada. Não, ele disse, venho de arrodear a terra. E o Senhor continua dizendo, você viste lá o meu servo Jó, que homem perverso, fica se metendo onde não é chamado? Não. O Senhor, com a sua própria boca, afirma, que viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal? Então diz que Satanás, mesmo assim, continuou e insistiu em acusar Jó e a vida que ele vivia. E aí Deus permite que Jó passe por tudo e toda a história que de fato o povo que lê Bíblia mesmo, que entende e recebe de Deus o dom de entender as Escrituras, viu que Jó passou por um furacão, vamos dizer assim, de acusações e perseguições de Satanás. Só que Deus o assistiu porque o próprio Deus afirmou que Jó era íntegro e era reto e se desviava do mal. E o fim de Jó, nós também sabemos que a partir do capítulo 38 ao 42, Deus muda a sorte de Jó e devolve tudo em dobro, assim está escrito. Veja o que eu quero dizer com isto. Todos os que não der lugar a Satanás tem Deus como aquele que assiste e que o livra do mal. Veja isto em 2 de Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 11, diz assim a palavra por intermédio de Paulo, também um homem justo e reto, enviado por Cristo. Contudo, sofreu aqui, não mais lá em cima como Jó, aqui perseguições terríveis por parte de pessoas que, legais ou ilegais da parte de Satanás, são usadas para trazer tribulação ao povo eleito, ao povo, seja justo ou não justo. Então, a palavra vai afirmar
aqui o que Paulo sofreu por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Em 2 de Timóteo, no capítulo 3, versículo 11, afirma a palavra: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ou seja, Deus é e sempre será o justo juiz e advogado daqueles que verdadeiramente por Ele e por causa da sua palavra sofra algum ataque por parte de Satanás e dos seus agentes. Deus o assiste e Deus o livra. Também isto está escrito nos Salmos, quando diz: muitas aflições tem o justo, né? Muitas são as aflições do justo, de todas o Senhor o livra. Logo, a palavra deixa bem claro que, por parte de Satanás, tanto o justo quanto o injusto sofre ataques de acusação. E quando estas acusações têm legalidade, ou seja, Efésios 4:27, quando alguém dá lugar a Satanás, ele age com toda a legalidade, tirando até vida, tirando vidas, em situações tirando vida, causando danos, destruindo família e tudo aquilo que é próprio dele como ladrão, como está escrito, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Como ele faz isso? No campo da legalidade, justificando seus ataques, porque estão dando lugar a ele. E a igreja, em parte apóstata, é uma igreja que está sempre dando lugar a Satanás, porque não vive a verdade do evangelho da graça genuína, vive aí um evangelho de condenação e de morte, não o evangelho da reconciliação. Me refiro aos dias de hoje, onde nós temos aí visto, né, nas redes sociais, nas mídias sociais e digitais, onde muitos estão aí se metendo aonde não deve se meter e estão aí provocando e dando lugar para Satanás agir com legalidade na vida deles. Isto é possível? Sim, está escrito lá em Lucas, no capítulo 22, 31, quando o próprio Cristo adverte a Pedro dizendo: Pedro, Satanás te reclamou e ele vai te peneirar. Por quê? Havia algumas coisas que Pedro havia afirmado que não fazia parte do que é ser cristão. E logo Satanás alcançou uma legalidade e o próprio Cristo disse assim: eu não posso fazer mais do que orar, Pedro. E você, quando se converter, Pedro, quando você se arrepender ou se converter, converte ou adverte os seus irmãos. E aí também diz a palavra que em Apocalipse ele foi expulso. Não age mais desta forma como agiu na vida de Jó. Agora age como agiu na vida de Pedro aqui na terra e continua agindo de acordo com Efésios 4:27. E esta igreja ela tem trazido aí nos seus conteúdos, né, de gravações, de vídeo, de áudio, ou seja, afronta a pessoas, a famílias e a instituições, dando claramente lugar para que Satanás haja. E uma vez que Satanás agiu, como fez na vida de Jó, estes não terão a mesma sorte de Deus defendê-lo, porque eles estão dando lugar a Satanás, desobedecendo aí o evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Então, estes vêm para as mídias e redes sociais, trazendo nome de pessoas, vídeos, imagens, e fazem asseveradas difamações contra os tais. E com isto está abrindo as portas e dizendo: Satanás, estou aqui, haja, me leve a tribunais, eu estou aqui. Muitos chegam a ter até estou aqui, pode me processar. Misericórdia, é porque não tem o entendimento do que estamos tratando. Se tivesse, jamais entraria em campos como este, ou seja, em lastros de Satanás. E muitos têm feito isso, neófitos, né, que incorrem sempre nas ciladas de Satanás. Estes estão aí pregando
um evangelho que nada tem a ver com o evangelho da graça de Deus, é um evangelho de condenação, é um evangelho de ameaça, é um evangelho que não aceitar vai para o inferno, se aceitar vai para o céu, como se a salvação tivesse ao alcance desta palavra aceitar. A salvação está em Cristo. Ela foi predestinada e escolhida, os seus eleitos, antes da fundação do mundo. Foi dada por graça, se manifesta no tempo de Deus, quando verdadeiramente houve o verdadeiro evangelho, a palavra da sua salvação. Isto está em Romanos, no capítulo 10, que diz: a palavra está, não vai chegar, ela está já, está perto de ti, isto é, no teu coração. Se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E Paulo vai dizer: como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Muitos estão aí sem ser enviados por Deus, por isso estão aí dando sempre lugar a Satanás. E a minha tristeza é que, ao passo que eles fazem isso, eu tenho que muitas das vezes não me apresentar diretamente como cristão, mas deixar que as obras, o meu comportamento como filho de Deus restaurado por Cristo e lavado pelo sangue, demonstre às pessoas quem de fato eu sou, sem antes apresentar o meu cartão de visita dizendo eu sou crente, mas sim esperar que eles mesmos façam a pergunta: você é crente? Sim, eu digo sim, porque realmente eu via que você parece ser um crente. Eu digo: eu não pareço, eu sou, através das obras de manifestação de Cristo na minha vida e na vida daqueles que conhecem esta verdade. Ao passo que estes que se descrente, a primeira coisa que eles falam: sou crente, eu estou aqui porque o mundo odeia isso, fica pegando trechos isolados, quando na verdade, mesmo que esteja lá escrito, você tem que se guardar. Que Satanás, ele age na legalidade, quando não se dá lugar, ele ainda intenta, como fez com Jó, como fez com Paulo, que acabamos de ler. E imagine, quem der lugar. Quem der lugar, ele vem, desculpa a palavra, vem mesmo de escola mesmo. Vem com toda a ira para destruir, com toda a legalidade, porque este é o dever, é o papel de Satanás, é acusar os filhos de Deus de dia e de noite, agora somente aqui na terra e não mais diante de Deus. Apocalipse 12, 10 a 12 afirma esta verdade. Ele foi expulso. Onde é que ele está? Está aqui na terra. E o seu ofício de acusador ele não deixou. Ele continua acusando. Só que agora, diante dos homens, diante de tribunais humanos, como muitos dos ataques de Paulo, foi defendido em tribunais, em sinédrios, como é chamado na linguagem antiga. Hoje é chamado tribunais humanos. E muitos estão aí porque, desconhecendo esta verdade, estão de acordo com Efésios 4:27, dando lugar a Satanás. A igreja remanescente, não. Vive com discernimento, evitando debates de contendas insensatas, como diz a palavra, evita, como conhece segunda de Timóteo, ou 2 Timóteo, sim, no capítulo 2, versículos 14, que afirma: o servo do Senhor não precisa contender com ninguém, ou seja, guardando-se, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 1, que diz que o Senhor guarda de exercer a vossa justiça diante dos homens. Exerça a minha justiça. E aí terá ele, o Senhor, como nosso juiz e advogado para confirmar o que ele diz que nós somos em Cristo, como ele disse lá a Jó: homens e mulheres íntegros, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, que não se envolve com mal. Seja igreja de Cristo, fuja destas tais manifestações aí que estão aí nas redes de mídias sociais, nome de evangelho, quando na verdade são verdadeiros laços de Satanás para agir, destruir vidas, destruir carreiras, destruir famílias e destruir, quem sabe, uma reputação de um bairro, de uma cidade, de um estado e quizás de um país inteiro. Igreja de Cristo, fuja desses tais pregadores que ensinam a igreja a dar lugar a Satanás e não ensina a evitar e dar lugar a Satanás. Cuidado, igreja de Cristo. Isto está presente desde os princípios. Está aqui, estará até Cristo voltar.
Igreja de Cristo, Efésios 4:27. Não dê lugar a Satanás. Igreja de Cristo, graça e paz.